xadrez se consagrou aí no mundo da moda como uma das estampas mais clássicas que se tem notícia. A sua origem é mais ou menos incerta, mas atribui-se muito à cultura celta, aos clãs britânicos e ao movimento punk. Mas o fato é que, embora seja uma padronagem muito tradicional, muito clássica, muito conhecida e muito respeitada acima de tudo, o fato é que de tempos em tempos, entre estação sai estação, entra temporada sai temporada, o xadrez vem cada vez mais revisitado, repaginado e com um novo olhar. Porém, sem perder toda aquela sofisticação, todo aquele seu glamour desse efeito naturalmente clássico que ele tem. Bom, então eu vou começar aqui trazendo para vocês quais são as estampas xadrezes mais vistas, mais faladas, mais queridinhas e que a gente mais encontra por aí no nosso contexto e em outros contextos aí pra gente se inspirar. Vou começar pelo xadrez Príncipe de Gales. O xadrez Príncipe de Gales tem origem aí lá nas histórias inglesas naturalmente. Na verdade, ele foi introduzido, dizem, pelo Duque de Windsor, que na verdade é conhecido como Príncipe Eduardo VIII. E ele tem aí na sua padronagem esses recortes, essas linhas, né, no preto e no cinza. É muito comum que a gente veja a estampa de Príncipe de Gales na alfaiataria cinza, mas hoje cada vez mais a gente tem percebido como tudo, aliás, né, quando a gente fala em estampas de forma geral, a moda tem permitido aí muitas aberturas e muitas experimentações. E com o clássico, né, xadrez que a gente está falando aqui, especificamente com o Príncipe de Gales, também não é diferente. Então a gente tem percebido o Príncipe de Gales em tons mais suaves ou em outros tons mais fortes, mais marcantes também, como o cinza, como por exemplo um marrom ou às vezes um verde musgo e por aí vai. Outra padronagem que é a cara do xadrez é o xadrez tartan, né? Que na verdade tem uma tradução aí como se fosse um tecido de lã leve. Quem me conhece sabe da minha paixão pela Escócia, não me canso de dizer. Estive por lá já 2 vezes, conheço e estudei muito a história, inclusive na história, né, da Revolução Jacobita e tudo mais, onde eles tiveram um aniquilamento por parte dos casacas vermelhas, que eram o exército inglês à época. Houve um aniquilamento mesmo da causa jacobita, muitos morreram e foi proibido o uso do tartan por 100 anos. Olha só que loucura, né? Algo que é tão a cara deles, tão a identidade da Escócia, como uma punição aí, houve essa proibição do uso e tudo mais. Hoje, naturalmente, isso já não existe, já normalizou, inclusive a gente percebe que por mais que seja algo, né, da história deles, que remete a muitos anos atrás e tudo mais, eles ainda usam, especialmente em cerimônias de gala, por exemplo, em casamentos, os homens usam saia kilt, né, que é aquela saia que tem o modelo usado na estampa do tartan. Então é muito legal esse conceito, essa pegada. O tartan é visto tradicionalmente muito no vermelho, no verde, no azul, mas também no amarelo, também em outros tons, assim como em várias outras padronagens que eu vou trazer aqui para vocês, a gente vê realmente essa revisitação aí a todo instante. Temos também o xadrez grunge, que lembra muito o tartan, só que ele tem uma pegada um pouco mais despojada, um pouco mais leve, talvez com cores mais abertas, né? Não tão fechadas como o tartan. Então a gente associa muito esse tipo de estampa ao movimento grunge, né? A gente vê aquelas camisas amarradas na cintura, com calças destroyed, camisetas básicas com escritos, com mensagens, tênis mais gastos e tudo mais, então remete um pouco esse conceito e passa um pouco essa história, mas ele é muito parecido e talvez muito extraído aí do tartan. Temos também o famoso pied de poule ou pied de coq. O que é a diferença entre os dois? O pied de poule na tradução direta aí do francês, significa pé de galinha, e o pied de coq significa pé de galo. Qual a diferença dos dois? É apenas no tamanho. O pied de poule é menorzinho e o pied de coq é maiorzinho, né? Galinha e galo. A gente tem uma sensação de que a mulher é menorzinha que o homem. Não é regra, tá? É só uma viagem aqui. E aí, o que é o legal desse xadrez? Se você for olhar de pertinho, ele não é exatamente um quadrado, né? Um xadrez, um encaixe
perfeito como a gente costuma ver dos xadrezes de forma geral. Não, é exatamente o formato de um pé de galinha ou um pé de galo, ou seja, um formato desse pé, né, pequenininho ou maior, que vai definir essa estampa, essa padronagem que hoje em dia virou um clássico dentro dos clássicos, né, um clássico dentro do xadrez. E aí, naturalmente, a gente vê muito no preto e branco, é a base, é a origem, é o tradicional, mas como tudo que eu tô dizendo aqui, a moda não tem mais essas regras, essas limitações e basta o cliente, o consumidor ou a pessoa querer que com certeza as versões vão surgindo por aí. Uma outra padronagem muito interessante, conhecida como Tattersall, ou, na minha opinião, eu acho que é o mesmo que o xadrez grid, é nada mais, nada menos do que aquele quadriculado com listras bem finas, né? Pode ser um quadriculado menor ou maior, mas o que vai definir é a espessura da listra. Então, assim, se for olhar mesmo, nem parece exatamente um xadrez, parece um quadriculado ou um desenho, né, em forma geométrica e tudo mais. Mas entra aí nesse conceito de uma das especificações, uma das possibilidades do xadrez, e é uma estampa muito elegante, muito sofisticada, é discreta para quem gosta de uma informação, mas não quer, né, perder aquele toque mais, né, afastado, mais distante, mais aristocrático e tal. Então é uma boa pedida também, especialmente para quem gosta de um estilo mais discreto, mais suave, digamos assim. E para fechar, lembrando que temos várias outras possibilidades, várias outras releituras, tem o xadrez artsy, tem o xadrez madras, tem o xadrez isso, tem o xadrez aquilo, mas eu quis concentrar aqui aqueles que são mais relevantes, que são mais usados, que são mais viáveis, que são mais acessíveis, que são mais populares, que são mais queridinhos, porque vamos combinar aí que em termos de moda, em termos de padronagem, de cores e tudo mais, o céu é o limite, né? Então, fechando aqui, a gente tem a estampa Vichy, não é Vicky, viu, gente? É Vichy, a pronúncia correta, que é aquela estampa tipicamente associada à toalha de piquenique, né? Eu mencionei a outra possibilidade que tem uma pegada aí mais colorida, que também se associa um pouquinho, mas essa é a típica estampa de toalha de piquenique, que é aquela estampa que tem listras verticais e horizontais, normalmente na mesma espessura. Então, ou é preto e branco, ou é vermelho e branco, ou é azul e branco, ou é verde e branco. A gente vê muito nessa gama, nessa paleta, mas não poderia deixar de fechar essa última possibilidade, arrematando e confirmando o que eu disse antes. O céu é o limite, todas as outras cores são possíveis, viáveis e ficam extremamente lindas. Essa é uma estampa que, embora a gente associe muito xadrez a temporadas, né, estações mais frias, né, ele não se limita a isso, mas a gente acaba associando e vendo mais. Porém, essa é uma das exceções em que a gente vê esse tipo de padronagem muito no verão. Inclusive, a gente associa muito a vestidos e estilos e uma pegada, uma vibe mais campestre, né? Com saias rodadas, saia midi, conjuntinho, macaquinho, macacão e tudo mais. Sempre muito pensando em looks mais leves, suaves e bem coloridos, né? Bom, então é isso, eu queria trazer aqui para vocês um pouco desse universo do xadrez. Eu particularmente sou encantada, acho ele possível de ser usado em todas as suas possibilidades. O que eu quero dizer com isso? Como camisa, como calça, como conjunto, acho lindo, acho chique. Quando a gente pensa nesse conjunto, né, que é muito a febre do momento, a gente associa muito a essa era dos anos 80, que foi febre o conjunto, e quando a gente associa o conjunto ao xadrez, a gente tem tanto esse toque de modernidade trazido aí do fato da gente unir uma peça igual da parte de cima quanto da parte de baixo, mas também o ar mais vintage, mais retrô do xadrez. Então eu acho que é uma conjugação super interessante. Sem contar que, para quem não gosta, não quer ousar demais, mas quer aquele toque, que o xadrez tem o seu lugar, cumpre o seu papel, dá pra gente apostar em estampas, em sapatos, né? Um belo par de escarpão xadrez, ou um mocassim maravilhoso xadrez, uma sapatilha. Dá pra gente pensar no cinto, dá pra gente pensar em lenços, dá pra gente pensar numa carteira, numa bolsa, numa clutch, por aí vai. Enfim, o que eu quero é
abrir um pouco a mente de vocês em relação ao xadrez, para quem ainda não olhou para o xadrez da forma como ele deve ser visto, porque definitivamente é uma estampa quando a gente fala sobre estilo, como incrementar o seu estilo, como se tornar mais sofisticado, mais elegante. Definitivamente o xadrez cumpre um papel fundamental. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora eu quero saber de vocês, desse xadrez, dessas estampas, dessa padronagem aqui, qual é o seu preferido, qual é o seu queridinho e por quê? Eu não posso negar que o Tartan, por toda a história por trás que eu já contei aqui pra vocês, é o meu queridinho. Agora me conte você que eu vou adorar saber. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal e encontro com você no próximo vídeo. Até lá!